Todos, sejam todos bem-vindos, em nome de Deus, mais Jesus. Do livro Pão Nosso, fotografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Página 353. Lei do uso. E quando estavam saciados, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. João 6:12. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala as significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo o ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência, sem base na harmonia real. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos para a doutrinária de hoje, e aqui nós somos gratos por esta grande oportunidade que nos é dada e que nós, inspirados pelos nossos mentores, estamos aqui neste momento, nesta hora, nesta casa, onde nos encontramos e unidos em pensamentos e sentimentos para o bem. Sejamos receptivos aos bálsamos medicamentosos para cada um de nós, conforme a necessidade, e se estendendo até os lares onde há irmãos acamados, onde nos hospitais estão nos leitos, possam estarem recebendo alívio às dores, angústias, aflições. Deus ampara a todos. Envia os benfeitores espirituais que estão
estão por toda parte. E nós agradecemos por todas as dádivas, os benefícios recebidos, os ensinamentos dados por nosso Mestre Jesus, que hoje temos a oportunidade de ouvir, refletir e entender as lições que Jesus no Evangelho nos propõe a nos colocar em prática em nossa vida. Tudo o que nos é dado é por empréstimo. Estamos aqui nesse corpo físico perfeito e o nosso espírito no caminho da evolução, se tivermos a boa vontade, firme, com fé, esperança e amor. A equipe espiritual desta casa, o diretor, nosso irmão André Luiz, possa presidir a doutrinária de hoje e também nossa irmã Maria Celi irá fazer a exposição do tema desta noite. Em nome de Deus e de Jesus, nós damos por aberto a doutrinária desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, Que estais no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal, porque é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Sobre a reencarnação. Não é um tema desconhecido, né? As outras crenças religiosas já aceitam o termo reencarnação. Muitos países também adotam esse princípio, mas ela é específica da doutrina espírita, que ela explica as necessidades da reencarnação, para que o homem possa aperfeiçoar seus erros mediante as várias existências. Então, cada um de nós temos um corpo diferenciado do outro. Temos uma situação de vida diferente da do outro.
já passamos por experiências que não são iguais do outro, né? Sofrimentos, provações, já tivemos oportunidade de ter condições econômicas, condições sociais diferentes uns dos outros. E temos também irmãos com grandes dificuldades que não são as nossas. Irmãos que lutam, que sofrem, que não perdem a fé e que vencem. Então Deus criou o ser humano e destinou nós aqui para a Terra em tempos longínquos, como espírito recém-criado, ignorantes, totalmente ignorantes, sem nenhum início, sem nenhum princípio, nem no bem e nem no mal. E a partir dali, praticamente numa encruzilhada, porque nós fomos tendo as nossas escolhas. Ele deixou para nós a liberdade, que nós chamamos de livre-arbítrio, e nós, a partir dessa caminhada nossa, lá, várias encarnações atrás, nós estamos construindo a nossa evolução, de etapa em etapa. Porque cada encarnação é uma etapa. Então, assim, de etapa em etapa, nós vamos vencendo as nossas dificuldades, vamos superando através da luta, do esforço, do trabalho. Nós vamos dar responsabilidade assumida, vamos construindo a nossa vida. Então, João, já nos tempos bíblicos, já falava assim: o vento sopra onde ele quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o nascido do Espírito, e esse Espírito recém-criado. Então, ele sopra, né, aonde quer. A gente ouve a voz. Pela intuição, nós sabemos a direção que devemos tomar. Se nós tomarmos a direção errada, é por nossa culpa, e não a culpa de Deus, e nem dos outros. É nossa, exclusivamente nossa. Lembrando assim, que nós estamos praticamente sempre numa encruzilhada, aqui ou ali, as decisões que a gente toma. Até na vida corriqueira, do dia a dia, nós temos escolhas, estamos sempre fazendo escolhas. Então, a reencarnação é o que explica todas essas diferenças dessas supostas caminhadas que o ser humano faz em todos os países, em todo o planeta. Nós sabemos de países que ainda vivem guerreando, que para eles é natural guerrear. A criança de 8 anos já aprende a usar arma de fogo e matar. A cultura deles. Outros vivem orando, né? E a oração sem a fé, sem obras, de nada vale. Nós sabemos essa frase de São Paulo, mas os textos também falam. Então, os comportamentos também, eles são de acordo com a civilização daquele povo. Cada cidade, cada estado, cada país tem a sua mentalidade coletiva. Então, tem municípios, por exemplo, ou estados ou países que têm um progresso assim extraordinário.
porque todos têm aquela vontade para o progresso. E é uma vontade, é um progresso coletivo. Já outros dão um passo para frente e 2 para trás, igual a dança do índio. Passinho para frente, passinho para trás. Quer dizer, constrói e desconstrói. Quando um grupo faz uma coisa boa, os outros malham aquele grupo, até derrubar as ideias, até destruir o que está sendo construído de bom. Então, o ser humano, ele vacila muito, e porque ele não tem certeza, ele vive de incertezas. Por que ele vive de incertezas? Porque ele não consulta o alto. Se ele está errando, ele tem que pensar, isso aqui não está certo. A consciência já está acusando, o coração já está palpitando, isso aí não está certo. E ele pode mudar. Não, agora que eu já estou nisso aí, eu vou em frente. Está errado, ainda quer continuar teimando no erro. Então, ninguém é culpado dos fracassos, das derrotas, das decepções, das desilusões de ninguém. Porque ele quer ou ela não deixa. Não tem, nós somos seres individuais. Nós temos o poder de decisão, sempre. O que é melhor para mim, não como uma pessoa egoísta, mas como uma pessoa que está evoluindo, que está decidindo por ela mesma algumas coisas, não tudo. Então, a reencarnação, ela é um princípio filosófico e básica da doutrina espírita. Esclarece os porquês das existências humanas. Com certeza, nós todos aqui já muito sofremos, muito padecemos, muita derrota tivemos e muitos êxitos também nas vidas passadas. De onde vêm algumas sabedorias fora do comum em algumas pessoas? Que nós sabemos que tem os grandes filósofos, os cientistas, os que sacrificam a vida pesquisando uma forma de encontrar o remédio para a cura da enfermidade. Eles sacrificam a vida, se isolam do mundo, até descobrir, levam praticamente uma vida, e adquirem até doenças por causa disso, tipo tuberculose, por causa de se alimentar pouco, não se alimentar, de se agasalhar pouco, né? E vai só trabalhando até desvendar o que pode combinar de medicações que existem na natureza que pode combater aquela enfermidade. Então, são as inteligências, os grandes escritores, né? E assim segue. No mundo espiritual, as pessoas que se abdicaram de muitas coisas na vida para se doar em favor do trabalho para o Cristo e deixar o seu legado para a humanidade. E outros estão andando. Nosso Brasil mesmo tem nomes muito dignos de respeito, como Divaldo Pereira Franco e outros tantos, que praticamente abdicaram da vida de eu querer, de eu não querer, em função do trabalho espiritual para ajudar a Jesus, que vai falar aqui que uma das finalidades do homem é ajudar na obra da criação de Deus. Então nós temos assim,
os grandes inventores, os matemáticos, todas essas conquistas que o mundo já teve, se tornou histórico, né? Histórica, são legados deixados por essas grandes inteligências. Mas alguns têm grandes inteligências e não aproveitam para uma construção nobre, para deixar para o mundo o seu legado. E aqueles que deixaram, até hoje são reconhecidos, são lembrados, tanto na área da medicina, da ciência, dos inventos, das artes, e na ciência espiritual também. Então, assim, essa é a finalidade da reencarnação. Ali, agora ficou pequeno, mas tem ali os fundamentos, a finalidade da reencarnação. Uma pena que era pegar a tela inteira. Então, assim, espíritos superiores de outros orbes que não a Terra, porque a Terra ainda é considerada primitiva, ela está no segundo degrau evolutivo, apenas. Ela é muito jovem. E a humanidade, enquanto habitante da Terra, está capengando, porque muitos já evoluíram e já não vêm mais para a Terra, já não reencarnaram mais aqui. E muitos teimosos rebeldes estão aqui repetindo a lição igual o aluno que não estuda, que repete o ano. Então, assim, falta de inteligência? Não. Muitos têm inteligência ainda bastante reduzida, não desabrochou, mas ele tem. Então, a reencarnação, ela é comandada por esses espíritos superiores, das hierarquias elevadas dos mundos celestes, que Jesus é o primeiro da hierarquia puríssima, hierarquia celeste, junto de Deus. Como ele, vários Cristos responsáveis por outros planetas. O nosso Cristo, o nome dele é Jesus, do nosso planeta. Nós temos que fazer essa associação e entender um pouco disso ali para entender por quê. Então, o homem foi designado para habitar o planeta Terra, comandado por essa pleiade de espíritos superiores. E ele vai ficar aqui, o homem maiúsculo, que é a humanidade, até aprender as lições e passar dessa etapa, dessa encarnação, desse período, digamos assim, evolutivo que é a Terra, para uma outra. Daí não reencarnaria mais aqui, mas sim no outro orbe, para continuar o trabalho lá evoluindo. Mas até que ele for rebelde, teimoso, não se esforçar, ele vai continuar aqui, por orgulhoso, né? A passagem dos espíritos por aqui, por o planeta Terra, é necessário para que possa cumprir, então, por meio de uma ação material, a bem deles, de cada um, visto que a atividade nossa aqui, nós somos obrigados a exercer para auxiliar o desenvolvimento da nossa inteligência. Se eu não vou em busca da tecnologia, né, Márcio, um exemplo assim, aparelhos novos, modernos, tentar aprender como posso fazer esse trabalho, ele vai buscar, ele vai comprar, ele vai produzir, ele deu certo, uma tentativa não, na outra sim. Isso é evoluir, se esforçar. Uma mãe que tem os filhinhos pequenos, num duro inverno, né?
E ela levanta cedo, e ela atende as crianças, e ela dá alimentação, e ela agasalha. Ela dá um remedinho se precisa, ela coloca na escola, vai buscar, ou o pai que seja, ou os dois, se intermediando. É evoluir? É evoluir pelo trabalho. As noites que passam acalentando seus filhinhos que não estão bem, aquele sacrifício, aquela doação, é evoluir? É evoluir. Tudo é evoluir quando parte do nosso esforço. Então, assim, nós temos N oportunidades que Deus nos deu. Basta que a gente aproveite essas oportunidades. Então, Jesus, sabemos dos tempos bíblicos, né, que a lenda, né, que disse para o homem que ele deveria vir quando ele pecou lá no paraíso, que essa é uma lenda. Para explicar hoje a visão da doutrina espírita é diferente. Vá, tu trabalharás e comerás o pão com suor do teu rosto. Foi uma sentença, entre aspas. Que significa o quê? O homem, porque pecou, quer dizer, nós fomos colocados para viver na terra porque nós somos imperfeitos. Alguns vieram de outros orbes porque foram rebeldes, guerrearam, brigaram e quando desencarnaram, reencarnaram na terra junto com os povos primitivos da terra. Assim que começou a população. Então, com isso, eles já eram inteligentes? Sim. Eram inteligentíssimos. Vieram ensinar os primitivos. Vieram conviver as experiências dos primitivos. Aprender a fazer o fogo. Morar nas cavernas. Morar na mata. Caçar. Eram inteligentes? Sim. Aprenderam a vida rude com os primitivos. E depois, eles foram para as regiões elevadas construir, edificar. Porque eles tinham ideia, tinham inteligência. E assim eles ajudaram os primitivos. Viveram da experiência dos primitivos, os povos primitivos, e depois ensinaram a evoluir, a construir, a superar as dificuldades. Então, esse suor do teu rosto significa o processo de evolução do espírito, em todos os sentidos. A necessidade de aprender é nata nas pessoas, a necessidade de aprender e evoluir através do trabalho e do esforço pessoal. Você veja assim, hoje tem gente que não quer saber de estudar, não quer aprender. Quantos mil anos? Quanto tempo faz que o homem aportou na Terra? E depois de Jesus, há mais de 2000 anos? Outros, e é só pelo aprendizado, pelo trabalho, é que nós vamos evoluir. Então, nós já construímos muita coisa boa para a nossa existência, de hoje no passado. Nós construímos no passado. Através de tapetes de veludo? Não, através de sofrimento. Nós temos já uma carga, uma bagagem, que nós desconhecemos. Porque hoje nós somos essa pessoa bem posta na vida, que tem que aproveitar cada dia para melhorar, para aprender cada vez mais. Aí quando a gente
Eu trabalhava na educação de jovens adultos e ia lá fazer um arrastão para ver se arrumava aluno adulto. E disse, pois é, não sei. Não, acho que não, porque, quer ver, a gente não tem por que se esforçar. Porque nós vamos no posto, ganhamos remédio. Nós temos a luz mais barata, a água é mais barata. Ganhamos cesta básica. Só falta eles virem aqui cozinhar para nós. Assim eles responderam. E não conseguimos aqueles alunos. E era uma luta constante para ver se conseguia angariar mais alunos. Não queriam aprender. A oportunidade estava ali. E nós? Quantas oportunidades se apresentam? Tu é convidado, tu já está lá dentro, tu já faz parte. E a gente estraga tudo às vezes. E estraga tudo. Culpa de quem? Nossa, individual. Então, esse suor do teu rosto significa isso aí. Através do processo evolutivo. Não é de glórias, não. Vocês fiquem bem felizes de sofrerem. E bem feito porque a gente sofre. Bem feito porque a gente merece. Isso aí. Bem feito para minha cara. A gente, às vezes, eu cansei de dizer para mim, bem feito para minha cara. Quem mandou eu tomar essa decisão? Agora eu tenho que aguentar as consequências e bem quietinha, bem boazinha. Tem oportunidade sempre? Sim. A doutrina diz, os espíritos, eles estão sempre apostos para ajudar o errante, a pessoa que caiu. Mas se nós for ver, quanto ainda tem na face da Terra e até no Brasil, de pessoas que só estão produzindo o mal para a sociedade. E criando leis para detonar com as famílias e com a sociedade. Se aliando, se abraçando com outros países que fazem, que já têm experiência nessa parte, já funciona esse sistema. E se nós não abrir o olho, nós vamos descer ladeira abaixo. O nosso alicerce, ele é espiritual. Ele vai dar o suporte para nós superar, conviver com tudo isso. Nós temos que conviver, não tem como não conviver. Só não podemos fazer as escolhas erradas. Porque senão a tendência das próximas reencarnações é mais sofrimento. Maior sofrimento a Terra provará, os humanos da Terra, por conta dessas decisões. Decide pela sociedade. E nada se pode fazer em contrário. Imagine quanto sofrimento vão ter essas criaturas. Problemas de deficiência física, deficiência mental, de miséria, de doenças. Toda sorte de exclusão social. Viver lá na margem da sociedade. Nós estávamos comentando, está no estudo hoje, num caso ali, né, do centurião. Fala, Márcio. Centurião? Nobre. Quando reencarnou, veio como escravo.
Tá, então, dizer assim, coitadinhos, me desculpe, mas não existe. Não existe. Tem que ter, sim, a caridade, aquela compartilhar. Quando a sociedade vive um drama, uma situação calamitosa, quando uma família está passando maus pedaços, uma pessoa está no catre, ninguém visita, vai visitar, está com a enfermidade terminal, dá uma força para a família, para ela. Essas pequenas coisas a gente pode fazer e ajuda a evoluir. Fazer uma oração, uma prece para aquele que está passando maus momentos. Mas aquele sem vergonha, sem vontade, com má vontade, não. Ele está fazendo a escolha dele e ainda está achando que está certo. Então, o sofrimento vai aumentar para essas pessoas, em outras encarnações. E o suposto homem de bem, porque ele diz que ele não mata, não rouba, não se prostitui, não se droga, não trafica, não isso e não aquilo. No fundo, não é bem homem de bem. Porque ele é orgulhoso, ele sente inveja, ele sente raiva, ele quer se vingar. Bem, panos quentes não dá para pôr nem ninguém de nós. Em ninguém. Temos o direito de errar, agora nós temos o dever de acertar, porque antes nós fazíamos o que gostava, está lá em cima na primeira fase, e agora nós temos que fazer o que devemos, porque senão vai piorar para o meu lado. Quanto tempo? Não sei. Então é esse a finalidade, o objetivo da reencarnação, e a finalidade é essa aí. Fazer o espírito progredir e evoluir até a perfeição. Mas eu não quero ser santo. É uma frase popular. Mas vai ter que ser um dia, nem que leve não sei quantos 1000 anos. Que milenários acho que nós somos ainda. Por não se esforçar o suficiente. Não aquele milenários missão. Não existe isso aí. Isso é outro orgulho que se colocou uma coroa na cabeça. Também outra finalidade, dar condições ao espírito de cumprir a sua parte na obra da criação. Já pensou se não tivesse esses grandes inventores que descobriram isso, que descobriram aquilo, quanta coisa nós utilizamos hoje para trazer mais conforto, mais tecnologia para nós, por causa dos inventores. Daquele piazinho, mexeriquinho, arteirinho, que experimentava uma coisa, experimentava outra, ele estava fazendo os experimentos científicos dele, né? Aí o outro vai lá e queima o dedo porque foi acender uma fogueira. Agora é um experimento científico, ele vai saber. Ele ligou esse dia o meu neto: vó, o meu dedo já está melhorando. Queimou feio mesmo, porque ele enfiou dentro do fogo lá na brasa, pegou uma brasa, um graveto com brasa. Deus disse: valeu a experiência, né? Para a próxima vez cuidar de não pegar. Então é experiência. Quando ele mistura pequenininho lá, faz as camelé caiadas e mistura as coisas aradas lá, é experiência. E a gente, mãe, eu agora vou, mas quando é mãe, corre lá, não, tá fazendo lumuzeiro, tá sujando tudo. Não, ele precisa, porque ele tá fazendo lá na cabecinha dele, ele sabe onde que ele quer chegar. Nem que não chegue em lugar nenhum, mas na próxima vez vai dar certo. Eu tinha um neto meu que abria o guarda-roupa, aquela
primeira parte, que aqui em cima vai as cabides, né? E aqui tem uma tábua, e embaixo não me lembro se é gaveta ou o quê. E ele disse assim, vó, vem cá, vou mostrar uma coisa, lá na casa dele. Abriu o guarda-roupa, tava lá. Aquela putinha carada de tinta, e pote, e papel, e coisa arada, e pincel. Que ele fazia lá, os experimentos dele. Mas aí o pai e a mãe deixam, não ficam proibindo. Então, a reencarnação nossa é assim, ela é um aprendizado constante para que nós possamos evoluir. Nós não evoluímos de um dia para o outro com toque de caixa. Porque os erros que nós cometemos vão servir de experiência para não fazer mais. Agora nós vamos ter que recuperar tudo isso e continuar a caminhada. A outra finalidade é possibilitar ao espírito realizar tarefas na codificação, tarefas na condição missionário. Ah, ali eu gostei. Aham. Como é que está aqui dentro a missão? Tarefa missionária. Aqui dentro, tirar o orgulho, tirar o egoísmo, tirar a vaidade, tirar a inveja. Quanta inveja tem uns dos outros, porque o outro vendeu uma coisa, o outro vendeu. É inveja um cuidando do que o outro está fazendo? Com inveja que ele tenha progresso? E se danou, bem feito? Isso é malquerença. Então, essa tarefa missionária, não se iludam, porque aqui na Terra, numa mão sobra dedo desses missionários que abdicaram uma existência inteira se dedicando para o bem. Estava assistindo um vídeo do Divaldo, ele gravou ontem, eu acho. Ele pediu desculpa de estar fazendo a palestra dele sentado, porque há 2 dias ele tinha saído de uma cirurgia do nervo ciático. E nesse período que ele ficou lá internado para fazer essa cirurgia, ele contraiu uma gripe muito forte. Então ele estava fazendo a palestra o tempo todo limpando o nariz, tadinho, com quase 100 anos. E sentado porque não podia ficar em pé por causa da fragilidade da cirurgia. Isso é abdicação, é renúncia. Não faz o que ele quer. Quando um dia ele tinha viajado para um outro país, que daí um amigo dele tinha dito, olha, Divaldo, tu vai vir para cá, e já que a palestra tua, a conferência de noite, tu vai comigo assistir, acho que era uma partida, não sei do que, lá de um jogo lá. Tu vai comigo lá assistir. E ele marcou. Porque às vezes dentro do avião mesmo, ele sentado, vinha o espírito que orienta ele dizendo assim, tu não tá preocupado em não fazer nada? Ele disse, mas eu tô viajando. Diz, mas pega as folhas e vai escrevendo enquanto viaja. Tu tem muitos livros ainda para escrever. Então, nesse dia, ele disse, marcou comigo. Sim, eu vou. Daí, ele se arrumou todo, disse que estava lá em frente ao espelho, ajeitando o cabelo dele, e ajeitando lá, e para aí passou perfume, tudo. E quando ele foi para o lado da porta para sair, que estava na hora, bateu na porta. Daí ele abriu a porta, quem que foi me achar aqui? O mentor dele, que se apresenta igual um encarnado para o encarnado, tanto que se materializa. Disse, onde pensa que vai? Disse, por quê? Não por causa que você tem uma mensagem para escrever agora, que tem que ir no ar hoje à tarde, sobre a conferência de hoje à noite. E ele voltou, sentou e foi escrever. Essa é a renúncia. Não tem vida própria.
Não tem. Muitos, não precisa ser só no religioso, gente. Não é só no religioso. É um profissional, é um escritor que escreve livros do bem. Do bem. Qualquer tipo de trabalho, é o cientista. Qualquer tipo de trabalho. É o agricultor que se dedica, que produz. É esse pessoal aqui que sustenta nós no Brasil, que é o agronegócio, que produz tanto alimento. É o outro que faz um trabalho tão bonito, tão aperfeiçoado, que as pessoas gostam, vão lá e compram, vão lá e encomendam. E cada coisa é evolução. E nessa encarnação, com certeza, nós estamos construindo um patamar para a próxima encarnação nossa. Esse é o objetivo da encarnação. Fazer com que as pessoas evoluam, aprendam com as experiências, com a luta, com o esforço. Então, o fundamento da reencarnação consiste em admitir para o espírito muitas existências. Nós não vamos desencarnar e vamos retinho para o céu, que nós nunca vamos encontrar esse céu. Mas como eu sou uma pessoa de bem, não vai encontrar. Nós vamos ter muitas existências. Quantas coisas que nós não sabemos. E quanto conhecimento que nós não dominamos. Na área da física, na área da biologia, na área da matemática, e assim tantas áreas, na tecnologia. Tudo isso nós temos que aprender. Nós temos que aprender tudo. E as existências sucessivas é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Aqui falou da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. Aí tem lá o mendigo, o que tem deficiências, aquele que tem uma doença congênita, aquele que adquiriu uma outra doença congênita, não, mas uma outra doença incurável, que tem que conviver com ela, tratando. Ele está em condições inferiores, porque ele está desanimado, ele está melancólico, ele está triste, está preocupado. Mas é a única que pode explicar o futuro e afirmar as nossas esperanças. Ainda bem que eu errei, mas eu vou ter oportunidade de fazer melhor, de acertar. E é a única que oferece meios para nós resgatar os nossos erros por nossas provações. Nossos erros por aplauso? Não, por provações. Seus erros foram tantos, que fica quase impossível de resgatar, então vem uma tarefa de se dedicar pela humanidade, fazendo bem, utilizando a inteligência. Então, nada disso de se amoitar pelos cantos e achar que não tem saída. Com um corpo perfeito, uma inteligência sábia. Não digo culta, porque cultura depende da graduação nos estudos. Sábia é a sabedoria do espírito. Vamos aproveitar todas as oportunidades. No campo individual, o aperfeiçoamento moral, o individual. Nada de vício.
Nada de comportamentos depravados. A progressividade do nosso espírito deve ser constante. Que a gente não seja que nem aquele aluno que reprova. Se eu contar, muitos anos atrás, tinha uma aluna nossa, ela reprovou 8 vezes na mesma série. E daí, num conselho, nós achamos que não adiantava, ela foi até onde ela podia ir, mais para frente ela não conseguia. Ela ia até ali e não ia mais. E não dominava e reprovava. A judiaria. Aí foi passado ela, porque igual ela não vai estudar mais. Ela só foi até o limite dela. Então, essa progressividade do espírito foi servir de experiência. A compreensão da justiça divina, compreender a justiça divina. Ah, por que um sofre em tantos? Um tem um corpo, nasceu deficiente, o outro não sei o quê, e outros são ricos e uns são tão pobres. Nós fazemos essa comparação. Ali está a justiça divina. Quem foi o rei, quem foi o centurião, agora vai ser escravo. Quem se prevaleceu sobre o outro, agora vai viver a vida que ele viveu. E também é o fortalecimento da crença em Deus. Sobre a reencarnação, tem infinitos conteúdos que vocês podem pesquisar e estudar. Podem, sempre. Pena que não saiu grande ali, mas aqui mostra o bebezinho no início, aqui embaixo, e o cadáver ali, e o espírito dele lá em cima. Aquele raio branco lá, é o espírito dele que saiu. Tá, agora ele foi para o plano espiritual. Dali um tempo, quando Deus designar, ele vai nascer de novo o bebezinho lá. E às vezes eu brinco nos estudos, né? Espera lá, que quando vocês forem velhinho, eu já sou bebezinho de novo. Viu? É bem assim a vida. Ela vai e volta, vai e volta. Então, espero que vocês possam se interessar e fazer mais estudos sobre a reencarnação. Palestra vai sempre ter, de vez em quando, uma sobre o assunto. Mas mais estudos, sim, por conta, é bom se interessar, né? Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos mentores, amigos espirituais, ao mentor de cada um de nós, pelo aprendizado de hoje, e a cada dia nos esforcemos, somos gratos por esta reencarnação. Agradecemos a equipe espiritual desta casa, o diretor, nosso irmão André Luiz, que nós estejamos receptivos para o passe. E em nome de Deus e de Jesus, nós damos por encerrado a doutrinária de hoje. Que assim seja. Que assim seja.